Galera, voltamos. Então vamos lá. O professor vai continuar com vocês agora aqui na aula 13, tá? Então atenção, pegue teu caderno e tua apostila lá na aula 13. Vamos lá, todo mundo. Seguindo agora um conteúdo super importante para você, que é o famoso número de oxidação. Número de oxidação, então, o que você vai perceber aqui? Você vai ver que nas moléculas, tá? Nos íons aí também, você vai ter certas cargas, positivas e negativas. Essas cargas que surgem, positivas e negativas, correspondem ao que nós chamamos de número de oxidação. Então, olha só, o que é o NOx que nós chamamos aí? Famoso NOx, dá uma olhada ali, ó. Você tem a molécula de água, como o professor já mostrou para você no quadro antes, e vão surgir polos na molécula de água. Olha só, o hidrogênio ele é mais fraquinho que o oxigênio, ou é um átomo muito forte, muito eletronegativo. Então, a tendência é o quê? Ficar um polo positivo para o H e um negativo aqui. A mesma coisa acontece desse lado. O hidrogênio é um átomo fraquinho se você comparar com o oxigênio. Então, olha só, o polo negativo vai para o átomo mais forte e o positivo fica aqui. Então, você pode falar que o número de oxidação, ou o NOx, do hidrogênio, no caso da água, é mais 1. E do oxigênio é quanto? Menos 2. Essas cargas que surgem aqui têm relação direta, então, com o que nós chamamos de NOx. Mas como é que eu vou saber quando eu tenho carga positiva e quando eu tenho carga negativa? Olha só. Basta você seguir essa ordem aqui. Lembra daquela frase que o professor falou para vocês nas aulas passadas aí? Lembra qual que era? Não. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Que era sem graça, né? Então, olha só. Você não vai esquecer porque é sem graça. Então, olha só. Aí você lembrou daquela frase sem graça do teu professor. Aí o que acontece? Meus queridos, não esqueça. O flúor é o cara mais forte que tem. Depois o oxigênio... lembra das pontes de hidrogênio, ligação de hidrogênio? Era H-FON, porque o H é um átomo muito fraquinho. O flúor, o oxigênio, o nitrogênio são mais fortes. Tanto é que coloquei aqui, ó, puxa elétrons. Isso quer dizer o quê? Eletronegatividade, a tendência de um átomo em puxar elétrons. Por isso que o O fica negativo. Na ligação HO, quem ganha o cabo de guerra é o oxigênio. Ele é mais forte, ele puxa o elétron. Na ligação HO, quem ganha o cabo de guerra aqui é o oxigênio, ele puxa o elétron. Quem puxa o elétron é negativo. Quem, entre aspas, deixou de ficar com esse elétron, acaba ficando positivo. Existem algumas regrinhas para o NOx que é sempre bom você lembrar, que são importantíssimas, que é essa tabela que você tem na tua apostila que você pode seguir ali. Então, olha só. Se você pegar aqui, número de oxidação, aqui o professor colocou elemento. São NOx aqui, esses primeiros que são fixos e uns que acabam variando aí de vez em quando. Como que você vai pensar nisso aí? Ó? Família 1A. Se um elemento da família 1A, ele só tem um elétron. Lembra? Até 3 a tendência é o quê? Perder. Então, se ele só tem um elétron na família 1A na última camada, ele vai perder esse elétron. Quem perde carga negativa fica o quê? Positivo. Por isso que o NOx da família 1A é fixo. É sempre mais 1. Qualquer elemento da família 1A, quando você tiver numa ligação química com outro elemento, ele vai ficar mais 1. A prata não faz parte da 1A, mas também tem NOx fixo. Tá? Família 2A, atenção, se tem 2 elétrons na última camada, a tendência é perder os 2 elétrons. Quem perde elétron, perde negativo. Por isso ficou o quê? Positivo. Mesma coisa, alumínio, família 3A, tem o NOx fixo. O alumínio, na família 3A, tem sempre o NOx mais 3. Tá? Hidrogênio, regra geral é mais 1, quando tiver no início da fórmula. Agora, se ele tiver com o metal da 1A, por exemplo, o metal perde mais fácil elétron. Então, o hidrogênio acaba ficando com caráter negativo. Vai aparecer no final da fórmula. Então, quando o H aparecer no início da fórmula, geralmente o NOx é o quê? Mais 1. Não esqueça disso. Aqui você vai usar bastante. NOx mais 1 para o hidrogênio aparece bastante em início de fórmula. Depois, o flúor é o mais forte. Esse NOx não vai mudar, porque ele é o cara que mais puxa elétrons. Então, se ele puxa o elétron, ele puxa o negativo. O flúor é sempre menos 1. Oxigênio, por exemplo, a família 6A é o oxigênio, tá? O enxofre que você tem lá. Como eles estão na 6A, eles querem ganhar 2 elétrons.
Então, para completar 8, no final da fórmula, eles vão ter NOx menos 2. Família 7A já tem 7 elétrons. Então, quer ganhar mais um elétron para ficar com 8, então ganha negativo. Se estiverem no final da fórmula, o NOx é menos 1. E a parte importantíssima, para você não esquecer, que aparece também, substância simples, ou seja, formada por um único tipo de elemento químico. Sempre o NOx da substância simples é 0. Vamos fazer caso aqui no quadro agora, para você entender o que o professor falou. Então, olha só, vamos para o primeiro exemplo. Pode pegar a tua apostila e teu caderno para você copiar, colocar num cantinho aí. Vamos colocar alguns exemplos aqui dos famosos números de oxidação. Então, vamos pegar uma molécula aqui qualquer, ó. HCl. Então, eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e entre o cloro. Oxã, eu não achei o cloro, fiquei meio perdido. Mas você viu o H. Se o H estiver no início da fórmula, qual é o NOx dele? Mais 1. Então, o hidrogênio, ó, é mais 1 e o cloro é menos 1. Se você não lembrasse disso, lembre, fui ontem no clube, ó, o Cl, briguei e saí correndo para o hospital. O H ficou no finalzinho. O Cl ficou bem antes. O cloro é mais forte, por isso o cloro é negativo. E aqui vai ser o quê? Positivo. Então, o NOx do H é mais 1, do Cl é menos 1. Olha só agora aqui, ó. H2, Oxã, o H é mais, cuidado. H2 não tem só hidrogênio aqui? Então, constitui um caso de uma substância simples. O NOx é 0. O oxigênio, geralmente é menos 2. Mas se tiver um O2 aqui, qual que é o NOx? 0. É uma substância simples. Sabe por que fica 0 na substância simples? É muito fácil você entender. Ó, hidrogênio com hidrogênio. Tem um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui, ó. Quem que ganha o cabo de guerra para ficar negativo e positivo? Quem que puxa mais elétron dos dois? Tanto faz. Nenhum puxa mais do que o outro. Quem que é mais forte, H aqui ou H lá? É a mesma coisa. Então, você não tem a desigualdade do par de elétrons. Agora aqui não, ó. Quem que é mais forte? Olha o par de elétrons aqui. H ou Cl? O cloro é mais forte. Então quer dizer que esse elétron aqui, ó, fica mais próximo do cloro. Por isso caráter negativo e por isso caráter positivo. Então, átomos iguais aqui na substância simples, sempre vai dar o quê? Sempre vai dar 0. Tá? Então essa é a parte importantíssima para você não esquecer. Quando aparecem mais elementos, então vamos fazer aqui agora, vou apagar esse caso, e vamos colocar um outro que aparece muito aqui para você, ó. H2SO4, o famoso ácido sulfúrico. Coloque aí, ó, H2SO4. Hidrogênio, início de fórmula, tem tudo para ser mais 1. Então, só você colocar o positivo aqui em cima. O enxofre é fixo? Varia. O enxofre está lá na família 6A. Só que ele vale menos 2 quando? Quando for o final da fórmula. O enxofre, por um acaso, está no final da fórmula? Não. É por isso que, geralmente, quando cai, eles pedem calcule o NOx do elemento central. Que é o elemento central que vai variar o NOx aqui. Então, eu vou ter que descobrir quanto que vale o NOx do enxofre. Oxa, quanto que é o oxigênio? Ó, final de fórmula é menos 2. Então, ó, menos 2, 2 negativo aqui. Então, na verdade, vestibular, eu não sei quanto que vale o NOx do elemento central. Regra geral, se usa muito hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. E aí descobre o NOx do elemento ali do meio. Como que você vai descobrir? Pense com o professor. Antes de eu colocar o mais aqui, o X aqui e o 2 negativo, você não estava enxergando nada aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Que o somatório das cargas era igual a quanto? Ou é igual a quanto? 0. O somatório das cargas, quando você não vê nenhuma carga ali em cima, é 0. Então eu sei que somando todos os NOx aqui, isso aqui vai dar 0. Mas é aí que vem o detalhe, pense comigo. Quantos H's tem aqui? 2. Cada um não é mais 1? Então, ó, 2 vezes mais 1. 2 vezes o NOx lá em cima, tem 2 hidrogênios. Aí, olha só, não tem o X pro S, eu não sei quanto vale, ó. Chamei de X. E aí o oxigênio, opa, mais 4, atenção, 4 oxigênios. Mas cada um vale quanto? Menos 2. Então, 2 negativo, ó, menos 2 aqui. Tudo isso igual a 0. É assim que você vai fazer. E aí você vai isolar e vai descobrir quanto que vale o X, né? Então, aqui você ficou com 2 mais X menos 8. Pulou a cerca, né? Passou para lá o menos 8, ficou mais 8.
O mais 2 passou para lá, menos 2. Então, x é igual a mais 6. Esse é o NOx do elemento químico enxofre. Então, veja, o enxofre está na 6A. Se estivesse no final, seria menos 2. Está lá no meio. Olha como é diferente, ó. Mais 6. Quer dizer que o enxofre aqui, entre aspas, estaria perdendo 6 cargas negativas. Estaria perdendo 6 elétrons. Então é assim que você vai calcular. Se você não enxergar nenhuma carga aqui em cima, simplesmente você vai igualar a 0. Oxe, eu faço de cabeça, faço bem rapidinho. Pode fazer? Claro que pode. Isso é quem sabe. Não precisa montar toda hora aqui com as incógnitas para você calcular. Pode fazer direto se você entendeu. Então, regra geral, H mais 1, ó, é menos 2. Por exemplo, ó, você vai calcular o NOx desse cara aqui, ó. Vamos ver quanto que vale. Do ácido carbônico, ó. H2CO3. Como é que você calcula esse NOx? Você em casa, que está em casa acompanhando, dá uma olhadinha aí. Como é que você calcula esse NOx agora? Então, regra geral, H início de fórmula, mais 1, oxigênio, menos 2. Você não sabe quanto vale o carbono. Elemento central, geralmente é o que eles pedem para você calcular. Então, chama de X. Tenta fazer aí rapidinho, 10 segundos para você fazer. Em casa também faz aí agora. Você que está no sofá, deitado, tranquilão, né? Tomando aquele café, acompanhando a aula ao vivo, vai lá. Calcula quanto que vale o NOx do carbono agora. E você também. Vamos ver quanto que vai valer isso aí. Não vi nenhuma carga, ó. Se não tem nenhuma carga aqui ao redor, tudo isso é igual a 0. Não é? Isso, já acharam, já falaram aqui, né? Então, ó, X ali. E aí, como é que eu faço, tia? Só colocar mais um. Vai lá, mais um aqui. E aqui é menos 2 ou 2 menos. Pronto. E aí, calcula e vê quanto que você vai encontrar. Ó, 2 vezes mais 1 aqui já fechou mais 2. Mais X, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tudo isso igual a 0. Que número eu vou colocar aqui para cancelar tudo isso e dar 0 lá? E agora? Só você colocar 4, né? 4 com 2, menos 6, fechou 0. X é igual a mais 4. Então, o NOx do carbono, nesse caso, corresponde a mais 4. Meus queridos, atenção aqui. Quando você tem um ânion, tá? Ou um cátion, não sei, mas vai aparecer uma carga para você. Então, você não vai ter uma estrutura neutra igual a 0. Vai ter uma estrutura carregada negativamente ou positiva. Vamos ver como é que vai ficar agora. Olha só. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Ânion fosfato. PO4, 3 menos. A dúvida que surge aqui. Oxã, eu olhei um 3 menos. Fiquei tão alegre na prova, eu pergunto, mas por que, meu filho, ficou tão alegre? Ah, porque eles já deram o NOx do oxigênio. Cuidado. Esse NOx não é do oxigênio. Esse NOx é de toda a estrutura que você tem. O correto seria colocar assim. Mas nem sempre colocam assim. Então, olha só. Quando você ganhar em cima, desconfie. O cara não está sendo bonzinho colocando o resultado para você. Na verdade, ele quer que você iguale essa estrutura a 3 negativo. É isso que você vai fazer. Ah, mas eu não lembro quanto vale o NOx do P. Não tem problema. Você lembra quanto vale o NOx do O no final da fórmula? Aí que está a chave do problema. Então, ó, vou chamar isso aqui de X. Vestiba, quanto que vale o NOx do oxigênio no final de fórmula? Menos 2. Pronto. E como é que você vai resolver isso aqui? Simples, ó. Só tem um P. Eu não sei quanto vale. X. E agora mais 4, porque são 4 oxigênios, vezes quanto que vale a carga de cada um? 2 negativo menos 2. Tudo isso é igual a 0? Claro que não. Ele não colocou 3 negativos lá em cima, então menos 3 aqui, ó. Então é isso que você vai fazer agora. Então você vai igualar a carga que você tem da estrutura. Como antes aqui não aparecia nada, eu sabia que era 0. Agora, como apareceu, tem que tomar cuidado. Então, isso aí vai ficar como, ó, x menos 8 igual a menos 3. Pulou a cerca lá para o outro lado, né? Quando pulou a cerca, mudou o sinal. Então, menos 3 mais 8. Então, quanto vai valer o x ali? Será mais 5. Então, x é igual a mais 5. Então, eu tive que igualar a carga da estrutura que eu tinha ali. Tranquilo para vocês aqui? Alguma pergunta? Então não esqueçam, ó, tem que lembrar bem, principalmente esses dois aqui, 1A e 2A. O alumínio também é fixo. Regra geral para o hidrogênio é mais 1. Oxe, mas quando que o H não é mais 1? O professor vai mostrar para você aqui então, ó. Não mostrei ainda, é bom saber que às vezes eu falo ali, mas não fiz o exemplo aqui. Então vamos fazer para você entender quando que o hidrogênio... Mas aí, você já pode desconfiar. Não quer dizer que é sempre, mas ó, já é uma desconfiança. Até agora, você pega a estrutura, pega a fórmula, H sempre no início. De repente, ó, o cara coloca assim para você.
H no final. Tu diz, oxe, alguma coisa está diferente. Só vi H no início, de repente foi para o final. Então, olha só, sódio, o vestiba, sódio é da família 1A. É só pegar a tabela aí, ó, a primeira família que você tem. Então, na família 1A, o NOx não muda, ele é sempre fixo, o cara só tem um elétron, ele vai perder aquele elétron, é metal. Metal quer perder elétron. Então, aqui é positivo. Se aqui é positivo, qual vai ser a carga do H, então, para dar zero nisso aí? Negativo. Então, aqui é um hidreto metálico que ele chama. Escreva hidreto metálico. Então, o hidrogênio é negativo porque estava ligado com o cardan 1A. O cardan 1A não muda, o cardan 1A é sempre mais um. Então, azar do hidrogênio. Ele que vai ter que mudar o NOx dele nesse caso. Tá? Então, é assim que você faz essa parte aí. Então, aí você tinha um pouquinho de NOx. E não esqueça, né, já falamos, substância simples, sempre zero. Tá? Apareceu substância simples ali. Já vi colocarem ali para fazer confusão. O cara diz assim, ó, gás, oxigênio e gás ozônio. Mudou aqui 3, continua sendo zero? Claro que continua. Só tem oxigênio, só tem oxigênio. Então, isso aqui é zero. E isto aqui também é zero. Mesma coisa, o pessoal faz confusão aqui. Não, os dois são zero, porque os dois constituem caso de substância simples. Só mudou a estrutura que você tinha ali. Pode pegar já na tua apostila aí, você tem alguns exercícios. Eu vou separar um importante para eu fazer com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. É a 13, né? Lá na aula 13, você em casa também pode pegar a aula 13. É Química A, Química A. Lá na Química A. Aqui ele pediu. Assinar a opção onde o elemento central possui NOx mais 2. Então, atenção, ó. Vamos pegar o número 2 daquele exercício em sala. Você que está em casa, na página 17. Pega a tua apostila, página 17, o exercício 2. Página 17, aquele exercícios de sala. Dá uma olhadinha no exercício 2, que você tem alguns compostos que eu vou desenhá-los aqui no quadro. Tá? Vamos fazer aqui. Fazer com vocês. Você que está acompanhando em casa, aproveita. Dá uma olhadinha no exercício 2 da página 17, lá na Química A. Vamos fazer a estrutura aqui, ó. Então, fazer um rapidinho de NOx. Só vou pegar os compostos, só para o senhor colar um pouquinho aqui da apostila de alguém, que eu vou pegar aqui os compostos para eu fazer no quadro e já resolvo com vocês. Então, vamos lá. Exercício 2. Para quem está em casa meio perdido, chegou agora, pega lá, Química A. Página 17, meu filho. Vai lá, página 17. E aí você tem lá, ó, letra A. NaHSO4. Beleza. Depois, quem que tem ali? NaHCO3. Letra B. NaHCO3. Depois, quem que é o outro ali? Letra C. H2S2O3. H2S2O3. Letra D. Quem é a letra D? Vamos ver aqui, não sei ainda. Permanganato, KMNO4. Então, ó, KMNO4. Ele falou que mesmo assinar a opção onde o elemento central possui o NOx mais 2. Então, vamos ver aqui o elemento central, NOx mais 2. Obrigado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, vamos descobrir, pegando essa primeira estrutura letra A, quem tem o NOx fixo aí, ó. Se você pegar o sódio, Na, qual é a família? Família 1A, só você ver na tabela, ó. Família 1A está aqui, sempre mais um. Então, o sódio é mais um. Hidrogênio aqui em início de fórmula também é mais um. Então, esse hidrogênio aqui é mais um, ó. Só no final que ele muda um pouco. Oxigênio, final de fórmula, vale quanto será? Menos 2. O que varia aqui é o enxofre. Enxofre tem NOx variável ainda, mas está no meio da fórmula. Então, eu vou ter que encontrar quanto que vale aquele X ali. Então, olha só. Mais um aqui. Só tem um mesmo. Mais um aqui também. Tem que dar zero, né? Mais o X. 4 vezes menos 2 dá quanto? Menos 8. Tudo isso igual a zero. Então, eu só peguei as cargas e multipliquei pela atomicidade. Nesse caso aqui, quanto que vai valer o X, será, se você olhar aí? 6, né? 6 com 2 matou menos 8. X é igual a mais 6. É difícil olhar o central, porque tem 2 aqui que fica mais ou menos no meio, né? No caso, seria o enxofre que você tem que olhar ali. Letra B, ó, parecido. Sódio, 1A. Hidrogênio, mais 1. Carbono, não sei, é variável. O no final da fórmula, menos 2. Então, H mais 1, O menos 2 e sódio é fixo. Família 1A, aqui dá mais 1. E aí, ó, mais aqui já deu mais 2, ó, mais 1 do sódio, mais 1 do hidrogênio, mais X aqui, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6.
Tudo isso igual a 0. Oxê, quanto que vale ali agora, então, o carbono? 4, né? 4 com 2 mata o menos 6 ali. Então, x é igual a mais 4. Era mais 4, ele queria ou não? Mais 2? Mais 2. Então, vamos em busca do mais 2 agora, para a gente ver quanto que vale isso aí. Se você pegar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, hidrogênio vai dar mais 1, oxigênio é menos 2. Cuidado, agora aqui, ó, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Tá vendo, ó? Ah, eu não sei quanto vale enxofre, é x. Só que quantos enxofres você tem aqui? 2, perfeito. Aqui, ó. Então, 2x. Cuidado com esse detalhe. Tá muito erro aqui. Como são 2 átomos de enxofre, então é 2x que você tem. E ali o O ficou menos 6, né? 3 vezes menos 2, menos 6. Ó, 3 vezes menos 2, menos 6. Tudo isso tem que zerar. Vai dar igual a 0. Ó, tenho 2 e devo 6, devo 4. Então, 2x pula a cerca, né? Mais 4 para o outro lado. Tá multiplicando, passou por baixo da cerca o quê? Dividindo, né? Então, vai dar 2. X é igual a mais 2. Era essa a resposta que ele procurava, então, ali. O enxofre, elemento central, nesse caso, tem um NOx mais 2. Veja que varia. Encontramos NOx do enxofre com menos 2. Já encontramos antes que era mais 6. E agora encontramos com o enxofre mais 2. Então, o detalhe era não esquecer de multiplicar aqui por 2. Rapidinho esse aqui de cima, vou fazer aqui embaixo, na verdade, ó. Potássio é mais 1. Mn, não sei quanto vale, eu chamo de x. E o oxigênio é menos 2. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Quanto vai valer o x para fechar tudo aqui, então? 7, não é isso? 7 mais 1 mata o menos 8 ali. O x geralmente no meio. Perfeito. Quando eles pedem vestibular, outras questões, é calcular o NOx do elemento central. É aqui no meio, tá? Por isso, então, você vai ter essa resolução aí. Então, aqui x ficou igual a mais 7. Perfeito. Pega a tua apostila agora. Volto só um pouquinho. O professor não fez exercício com vocês na aula passada. Vou fazer um rapidinho aqui, então, que nós temos da apostila na aula anterior, que é sobre as forças intermoleculares. Que o NOx é tranquilo, é até mais fácil. Pega daqueles de forças intermoleculares que eu vou fazer uns com vocês para aproveitar o nosso tempo aqui. Tá? Então, resposta do 2 ficou a letra C. Volta, então, fazer os exercícios da aula passada. A gente aproveita aqui para fazer forças intermoleculares. Tem um exercício que é um somatório, que eu acho que é do CO2. Só para o professor ver qual que é o número dele bem certinho, que eu tinha visto antes, não lembro mais o número agora. Vamos vê-lo aqui. Esse aqui é das pontes de hidrogênio. Isso, 3 é tarefa mínima. Isso, lá da UFSC. Meus queridos, lá na Química A. Que página é essa aqui agora? Página 16. Lá na página 16, o exercício 3. Dá uma olhadinha que é o exercício da Federal de Santa Catarina, UFSC. Tente fazer com calma ali agora. Eu já vou resolver com vocês aqui no quadro. Tá? Esse é o exercício 3, então. Vamos lá. Todo mundo feliz aí, reta final já, meu filho, né? Os principais vestibulares quase chegando aí para você. Você sempre preparado, feliz da vida. O ano que vem só alegria, né? Então vamos lá. Vamos colocar 3 aqui, ó. Qual é a página mesmo? Página 16, é isso? Então, página 16. Tem lá da famosa Federal de Santa Catarina, né? Você quer vir para Floripa, pegar a praia aí, tranquilidade, alegria. Tá aí, meu filho, UFSC, né? O trânsito aqui flui que é uma beleza, todo mundo anda bem, aqui é só alegria, né? No verão, as praias são tranquilas, não ficam lotadas, o pessoal que tá fora imaginando, tudo uma beleza. Tem 43 praias aqui, praticamente desertas, né? Você pode chegar tranquilo, ficar ali, não tem estresse aqui. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. UFSC, qual molécula que ele falou? CO2, né? Então vamos lá. Galera, então atenção aqui, a famosa molécula do gás carbônico do dióxido de carbono, né? Não esqueça aqui então, CO2. Oxa, como é que é a estrutura do CO2? Vamos relembrar aqui, ó. Elemento central é o carbono. Quem tem menor quantidade coloca no meio. Ah, não lembro como é que desenhava? Então, a menor quantidade é meio, é carbono. Ao redor coloca os oxigênios. Oxa, mas eu não lembro se tinha aquela voltinha, se ela fica retinha, fica dobrada. Vestível, é bem fácil isso aqui, ó. É só você pegar a família. Quem não lembra? Quem já lembra, tranquilo. Quem não lembra, pega a família. A família é a família 4A. Se está na família 4A, tem 4 elétrons na última camada. Ah, não lembrava do OSHA. O O está na 6A, só olha lá. Então, ó, tem 6 elétrons na última camada.
Pense com o professor, ó, todo mundo aqui quer ganhar até ficar com 8. Esse cara já tem 4, quer ganhar mais 4 para ficar com 8. Esse cara tem 6, quer ganhar 2 para ficar com 8. Então, ó, compartilha aqui e compartilha aqui. Pro O tá bom, já tá com 8. Ó, compartilhou, ficou com 8 agora. Ah, pro carbono tá bom? Não, tá com 6. Compartilha aqui, compartilha aqui. Meus queridos, é agora que você vai decidir se a molécula vai ficar assim ou se ela vai ficar assim. Porque se ela ficar assim, é uma coisa, vai ter polo. Se ela ficar assim, não vai ter polo, não vai puxar para um lado para o outro, vai anular. Então agora a decisão é essa, ó. Será que ela vai ficar reta ou vai ficar angular? O que vocês acham? Pode chutar aí também. Você que tem cara, chuta aí também, vai lá. O que você acha? Eu acho que vai ficar reta. Perfeito, por quê? Porque não sobrou nenhum par eletrônico aqui para ter repulsão. Então se não sobrou par eletrônico aqui, não tem repulsão. Ela fica esticadinha, ela fica reta. Vou desenhar outra aqui, ó. CO2, já vou fazer direto agora, só estrutural dela, tá aqui estrutural. CO2. Pense com o professor. Ah, quem que é mais forte? Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Então, ó, o O é bem mais forte que o carbono. Então, ó, vetor pro O, vetor pro O. Oxê, o que aconteceu aí? Um vetor matou outro. Essa molécula não tem polo, é apolar. Sempre que um vetor anula o outro, ela é o quê? Ela é apolar. Ah, mesma coisa aqui, claro, meu filho, olha só. Ó, e ó, puxou para cada lado. Mais forte, mais forte. Isto é apolar. Se a molécula é apolar com apolar, praticamente não existe atração aqui. É a mais fraquinha de todos. Lembram como que é o nome da mais fraquinha de todas? Dipolo o quê? Lembram ou não? Induzido. Tinha que induzir, formar o polo. Não tem polo, na verdade, só se induzir. Dipolo induzido. Não esqueça, não é mais recomendado chamar assim. Mas antigamente chamavam de Van der Waals, as forças de Van der Waals. Lembre, Van der Waals catalogou, estudou todas as forças, por isso não se recomenda chamar uma força só de Van der Waals. Mas como é mais antigo, eles ainda chamam de Van der Waals às vezes. Então coloque aí, ó, entre parênteses, Van der Waals. Nome bonito aí para você escrever no caderno, né? Van der, separado aqui, né? W, agora A-A-L-S, 2 As aí. Mas também ninguém vai cobrar a escrita correta do Van der Waals para você, tá? Só para você saber. Então tá aqui o tal do Van der Waals ou dipolo induzido. O que vai acontecer aqui? Vai ter interação? Vai, mas vai ter a mais fraca possível, é uma molécula apolar. Agora vamos ver o que ele falou no exercício. Vamos dar uma olhada aí, o que ele contou para você. Deixa eu só dar uma olhadinha para eu ver também. Alguém empresta para o seu professor? Para eu seguir. Você em casa, meu filho, segue aí, né? Tirar essa preguiça do couro agora, você que está cansado no sofá caído. Vamos lá, comigo aqui, ó. Então assim, o gelo seco corresponde ao CO2 solidificado. Então não é o gasoso, ele está sólido. Cuja forma estrutural é o C dupla O, C dupla A. Já estava a forma que eu desenhei, não precisava, tá? Mas tudo bem, desenhei ali. O estado sólido é explicado por uma única proposição. Então só uma delas. Assinale-a. Vamos ver então. 0,1. Forças de Van der Waals. Beleza, está aqui. Entre moléculas, olha só. Fortemente polares. Tem como o Van der Waals ser forte? Não, nesse caso aqui, o Van der Waals se refere ao dipolo induzido. É a mais fraca de todas. Forte é dipolo e a mais forte é a ligação ou ponto de hidrogênio. Então, ó, já risca 0,1. Falsa. 0,2. Ele vai formar pontes de hidrogênio entre suas moléculas? Meu querido, se você assinalar isso aí, o negócio está feio para você. Que pensa comigo, tem hidrogênio na molécula? Não, então vai formar ponte de hidrogênio? Não tem como, impossível, né? Mas o cara chega, chance, ali é 2, né? Claro que não, pelo amor de Deus, cara, né? 2 não dá, não tem hidrogênio. 0,4. Pontes de hidrogênio com a água. Opa, agora eu já pensei um pouquinho. Será que eu vou ter ponte de hidrogênio com a água? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos desenhar água. Ó, a água é uma molécula que tem muito polo, porque o O é muito forte, ó, negativo, positivo e positivo. Só tem um problema. O CO2 vai interagir com a água? Não, porque ela não tem polo. Por que a água vai querer se ligar com o cara se não tem polo aqui para se ligar? Então não tem interação do CO2 com a água. Tanto é que no refrigerante, na água mineral, você não vê o CO2 subindo? Ele não interage com a água, é por causa disso, tá? Então ele vai escapar, não tem como. O CO2 não vai dissolver, só pela pressão que ele dissolve ali dentro, aí sim. Agora, nesse caso, aí não vai dissolver na água, não tem interação de hidrogênio com água, tá?
Pontos será 0,4, falsa. 0,8 forças de Van der Waals entre as moléculas apolares do CO2. Perfeito. As forças de Van der Waals é que vão unir essas moléculas. Estão no estado sólido. Então é isso que justifica essa interação. E a 16 também era falsa, né? Interações fortes entre os dipolos. Não tem dipolo ali. É induzido isso aqui. Não tem positivo e negativo. A molécula é apolar. Por isso que a 16 é falsa. Claro, é só uma. Então a 8 é a correta, beleza? Meu povo, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Um abraço. Falou, tchau, tchau.